Olá pessoal, eu sou Letícia Souza, meu orientador é Marcelo Medeiros, do Departamento de Ciência Política, e meu trabalho tem como título Direitos Humanos e Cidadania Pós-Nacional, analisando o cidadão do mundo. Das ODS, meu objetivo principal é o 10, que é a redução das desigualdades. A gente começa falando um pouco sobre a tensão entre nacionalidade, cidadania e direitos humanos, que tem a ver com a aproximação dos conceitos de nacionalidade e do status de cidadão, que abre margem para questionamento no processo de adoção de direitos humanos pelo Estado e seu aparato institucional, seja para acolher esses direitos ou para restringir a certos grupos. E também a gente olha um pouco para a tensão entre o Estado e as organizações e regimes internacionais. Tem a ver com o fato de que o Estado agora ele entrega parte de sua atividade, que era garantir direitos, para instituições internacionais. E começa a notar que perde um pouco da sua soberania dentro do espaço de tomada de decisão, já que outros atores também estão influenciando nesse processo. E a gente chega a refletir um pouco sobre a lógica da cidadania pós-nacional, que vem justamente a partir da dissociação da nacionalidade e da cidadania como forma de garantir direitos a todas as pessoas, ao entender que a cidadania, ela assume que todo ser humano é cidadão, independente de vínculos jurídicos com determinados estados, e, portanto, precisa que seus direitos sejam garantidos. A gente consegue ver muito sobre essa questão quando a gente olha para o caso da imigração, que é tida como uma estratégia de melhoria de vida, seja por questões de pobreza, de desigualdade, ou para ganho material, capital e social, ou fuga de situação de vulnerabilidade e insegurança, e também questões, mais recentemente, de ameaça climática. O meu objetivo geral nesse trabalho foi posicionar os principais estados alvo de imigração sobre essa questão da cidadania pós-nacional. Os objetivos específicos têm a ver com analisar o percurso dos direitos humanos para a migração, teoricamente, e também criar um índice que determine o nível de direitos humanos para a migração nesses estados analisados, o que não foi possível por falta de dados. A minha metodologia é uma análise descritiva desses dados, dos 20 países dos 20 países que recebem a maior quantidade de imigrantes internacionais. Então, eu usei esse dado do número de imigrantes do UNDESA, que é uma agência da ONU. No Varieties of Democracy, eu peguei o nível de democracia liberal desses estados. E no Migration Data Portal, eu vi, na verdade, vários dados, mas que nessa apresentação, por questão de tempo, eu vou focar no número de refugiados por país de destino, pedidos de asilo, remessas enviadas e ratificação do instrumento sobre direitos humanos. Então, nesse primeiro gráfico, a gente vê a quantidade de imigrantes internacionais. Os Estados Unidos está em primeiro lugar, com mais de 49 milhões, e em último lugar está o Kuwait, com um pouco mais de 3 milhões. No gráfico 2, a gente vê o número de refugiados por país. A Turquia está em primeiro lugar, com mais de 3 milhões de pessoas, enquanto que em último lugar está a Arábia Saudita, com 258 refugiados. Sobre pedidos de asilo, o país com maior pedido é os Estados Unidos, com mais de 700 mil pedidos, enquanto que o país com menos pedidos é o Cazaquistão, com 189 pedidos de asilo. Em relação à remessa, que é medida em bilhão de dólares, os Estados Unidos está em primeiro lugar, o país que mais enviou remessas, com 68 bilhões, enquanto que o país com menos remessas é o Paquistão, com 121 milhões. Aqui a gente tem a ratificação de instrumentos sobre direitos humanos. Em primeiro lugar, a gente tem a Itália, com 20 instrumentos ratificados, e em último lugar o Paquistão, com 10 instrumentos ratificados. E o último gráfico aqui mostra o nível de democracia desses estados, A gente tem a Austrália com o maior índice de 0,82 e em último lugar a Arábia Saudita com um score de 0,04. Então, alguns dados controversos que a gente pode ver aqui é em relação à Turquia, que possui o maior número de refugiados, mas é o terceiro em colocado em pedidos de asilo. Significa que a Turquia está servindo aí como um meio de atalho para outros lugares. Os Estados Unidos lidera quase todos os dados, mas cai quando a gente fala de quantidade de refugiados e também de ratificação de instrumentos de direitos humanos. Enquanto que a Arábia Saudita tem o segundo maior destino de imigrantes e responsável também pela maior parte das remessas, mas possui baixo nível de democracia liberal. Eu queria agradecer a Propesc, o CNPq e a Federal, mas também ao meu orientador e ao Departamento de Ciência Política pela oportunidade e pelo desenvolvimento da ciência como um todo. Obrigada.